Você tá entendendo, povo brasileiro? Eu desenhei no quadro, né? Não tô falando mal deles. Porque ele não desliga, cara. Eu tinha feito um vídeo da hora aí de 42 minutos. Ele fez eu perder até inveja de mim, cara. Esse povo de Sacramento. Porque tem coisa que você fala, depois você não consegue falar mais, né? Se as pessoas acham que ficou bom, né? Quem tá assistindo, se tiver público também. Coronavírus, cara. Rafael Paim transmitiu o coronavírus pro Brasil. Ele é gente boa, mas fica me perseguindo, cara. Não se contenta com nada. Ele tá jogando, jogou o Campeonato Paulista. Vi que eu fiquei preso lá em Sacramento, ele tava preso lá. José Maurício transmitiu o coronavírus pro Brasil. José Maurício é gente boa. Não queria que perseguir. Não queria que perseguir ele, nem ele, não, Rafael. Quem é perseguido no Brasil é eu, Lula. Jair Bolsonaro. Luiz Fernando. Eu falei lá, o projeto MK Ultra, né? Os mau cheiros, né? Liga as pernas do Cledinho aí no jogador de futebol, velho. Liga a resistência dos caras que transmitiu o coronavírus no time do Corinthians. Porque quando teve o coronavírus, o futebol parou, nem as arquibancadas podia chegar mais, né? Essa cidade de Caçapava aqui tava marrom, verde. Os caras tava tudo marrom, com a pigmentação da pele marrom. Você fica me perseguindo. Até isso eu penso, tomara que eles não persigam o Rafael Paim, né? Mas o cara fica me perseguindo, o cara tem 60 anos, cara. Você falar que eu. Você não podia ter feito isso não, cara. Você me atrapalhou a vida inteirinha, cara. Desde o dia que eu nasci. Esses caras Ferreirinha com Lobato, Reis, vai me atrapalhando, cara. Você fala negócio de facada, negócio de. Você tá entendendo? O cara falou, mano, você não é vítima desse filho desse rapaz aí. E aí eu que vou apanhar na rua. Por que você não deixou? O Rafael Paim é gente boa, cara, sofredor. Os caras vão perseguir ele, né? Por falar que o cara. Só que você não desliga esse negócio, cara. Ele tava falando umas coisas boas no meu cérebro, agora já mudou, né? O cara sofrer, todo mundo sofre, não é só eu tenho de dependente químico sofrendo. O cara tem que buscar uma mudança de vida, né? O cara não é vítima minha não, Lula. Você me atrapalhou, cara. Eu não tenho meta, eu não tenho herança, eu não tenho casa. Meu pai não tem casa própria. Rafael Paim não é pobre igual. A família dele é grande. O Rangel é grande. Eu tô falando mal do Margola da Graça. Você pôs esse povo muito rico, cara. Você tá entendendo? Não é que pôs é muito rico, você pôs eles numa classe. Meu pai não tem condições de. O cara tira sarro na minha alimentação. Você tá entendendo? Você só me usou, Lula. Vou ficar falando que eu sou campeão. O Giovanni dos Santos, o jogador, até o Ronaldo reproduziu meus lances. Esses 4 anos seu de mandato aí, você usou meu. O Marcão foi campeão olímpico, será que ele me usou? Vê lá se ele. Eu fico pensando, será? Ele foi campeão olímpico da esgrima, mas será que ele usou um pouquinho lá da. Diz que o Mona foi campeão dos Jogos Paralímpicos. Eles são atletas de alto nível. Todos eles foram, né? O Mona era triatleta. O Botafogo, cara, aquele time de 2024 que foi campeão. Aqueles lances do Carlos Henrique lá eu fazia em 92, mano, mesmo que você não acredita. Aqueles lances do Botafogo, foi campeão. O Ratinho Devonete tá jogando no Botafogo do Rio de Janeiro, que ele jogou na. É o Ratinho Devonete, ó. Rapaz, como é que essa mulher mente tanto assim, né? Mais uma vez eu vou te falar, né? O grau de mentira que esse povo conta é o nível de adultério que tem no Brasil, que você namora com a moça aí. Você pergunta pra ela, ô, onde você tava? Ela fala que não estava, né? Você tá me traindo. Ela tava te traindo sim, mas ela conta mentira, ela desmaia de mentira, chora de mentira, fala que não é ela. Você tá entendendo? Então não dá, cara. É um nível muito grande de mentira. Guias e orixás, quilombolas, né? O pai da mentira. Fiz um vídeo de 42 minutos aí, tava da hora o vídeo, você fez eu apagar, cara. É. Você tá entendendo? Se eu joguei na lixeira da lixeira. Você grampeou minha internet, cara, você tem inveja de mim. Você se Você tinha que ter. O Euro do Corinthians, esse time do Corinthians tudo reproduz meus gols na minha articulação, cara. Não é só eles, não. Os caras que o Kaká usou, por que, que você tá falando que esses caras não usam?
Só que seu agradecimento que você tinha que ter me dado é deixar de eu ter paz, ué. Te dar uma profissão, juntar dinheiro, né? Você pôs o Valdeir de novo pra jogar futebol profissional, o neto do Toquinho lá, ela pôs de novo, cara. Pôs o Juninho Durval de novo pra jogar futebol. Aquele cara ali já tá numa classe média alta de novo. Você deu mais um dinheiro pra ele, cara. Eu que precisava de ter alguma oportunidade. Se eu jogo futebol, se eu me formo, faço alguma coisa. O cara quer pôr só de peão, de boia fria. Os caras sem vergonha que tem aí nesse. Cara, esses caras, você inventou que eu fui do Margola, eu joguei na seleção brasileira de novo, tem que ficar falando, né? Você não agradeceu, o CBF tinha que ter me agradecido. Tinha que ter agradecido, né? Aqueles caras lá, Richards, é parente do Zé Galinha, que Zé Galinha camelô lá de. Esses caras é tudo camelô, cara, jogador de futebol. Você tá assistindo, tudo foi camelô. Cortador de cana, apanhador de café. O cara falou, mano, depois que inventou essa desgraça desse esporte aí que gera dinheiro demais e o tráfico de entorpecente, e esses políticos corruptos, o cara também morava lá em Sacramento, virou deputado estadual, né? Família grande, votou nele, né? O cara era pobre também, era cortador de cana também. Então o cara saiu da periferia, cara, ele pisa em todo mundo, tá entendendo? O cara tráfico, cartel, né? Você não vê tanto que eu sou humilhado, cara. Esses neguinhos metidos, os neguinhos. Cara, acho que eu sou obrigado a trabalhar de boia fria, trabalhar de servente de período. Tá certo, a profissão é boa, servente é bom, você ganha 100 conto por dia. Boia fria, não tô humilhando. Mas o que te dizer assim, camelô, né? E eu vou ter que trabalhar de camelô sem ter vida própria, eu não tenho projeção de vida, até no fim do ano eu não consigo comprar um celular nem uma bicicleta. E o Mussu tá lá no Refis, tá lá em outro país. O Gleidos desse Crito Natal tá lá em outro país. Eu apanhei trauma, cara. Eu falei, cara, eu vou. Por que, que eu peguei aquela bandeja de bala ali e fui vender aquelas balas naquela época? Não é por causa da profissão, não. Aquilo ali tudo é decisões de Harper. Arrumar um microfone, ficar fazendo imitações. O cara jogou no Milan, mano. Eu joguei no Milan. Faz tempo, tá certo. Você tinha que ter deixado eu pelo menos treinar, fazer pré-temporada lá no. Nem que se fosse lá no Francana, Nacional. Meu pai mora lá em Minas, Nacional do Beraba. O cara vai pegar uma bandeja de bala e fica fazendo imitações, cara. Todo mundo aqui em São José dos Campos, todo mundo me conhece. Até aqui em São José dos Campos, as pessoas passaram na minha infância, né? Lá em Itamonte, Jocum. O cara disse que eu fui desafio jovem nos Estados Unidos. Fui Jocum na Flórida. Morei em outros países. Só que isso aqui não adianta eu ficar me reafirmando em cima disso, que eu não me recordo. É, eu ficar, o cara saber, certo? Ele, sabe o que esses caras sem vergonha pensam? Essa nação que chama Brasil, que não tem volta? Nossa, cara, esse filho do Margola era jogo. Muitos pensam. Esse rapaz, lê o pensamento dele. Esse rapaz, você não. E muitos não sabiam que eu era jogador de futebol. Muitos olham e falam, nossa, cara, o que nós fez, né? Esse rapaz em 95, 90, ele jogou no Milan, cara. Foi categoria de base do Sevilha. Eu fui categoria de base do Sevilha, do Barcelona da Espanha. Fui categoria de base. Fui categoria, joguei na Taça São Paulo de Juniores. Quantas vezes eu joguei na Taça São Paulo de Juniores? Sabe o que muitos caras pensam, que me conhecem desde tempo? Nossa, rapaz. Nós deixou esse cara eminente, ele ficou lá em Sacramento com aquela calça verde, aquela bermuda verde com a camisa cinza, aquela calça jeans, ficou lá de mongol esses anos todos. Esse rapaz jogava no Milan, eu jogava no Milan, né? Muitos pensam isso, é porque e muitos não sabiam que eu tinha sido jogador de futebol, que eu fazia manobra de moto nos Estados Unidos. Eu joguei na seleção da Holanda, joguei na seleção da França, joguei na seleção da Bolívia, do México. Talvez até fiquei preso já na década de 90. Nem eu sabia. De tanta pancada na cabeça, talvez dentro da prisão. Foi dando pancada na minha cabeça, fiquei com amnésia. Só que os caras pensam, nossa, cara, esses Ferreirinha é tranqueira de verdade mesmo, com os Lobato, com os Reis, hein? E como é que esses neguinhos é egoísta assim, cara? Que esses Lobato é mais egoísta assim, que eles lá do Sacramento, Rubens Mar, sobrinho da Cacau, sobrinho da Luz. Esse cara era jogador do Milan, mano, do Boca Juniors. Tá com essa bandeja de bala aí vendendo bala.
trabalhando de boia fria, comendo lixo, lixo, e ele não tem vida própria, cara. Sabe o que o cara falou, mano? Se ele nasce na nossa família, ele tinha virado jogador de futebol. Todos virou, você não viu? O Rogério Pistiá virou jogador de futebol de novo. O Dumal virou jogador de futebol de novo. Luander, Ledinho. O cara falou, se ele não é por causa do meu pai e da minha mãe. E que eu te falei também, né? Essa família é antiga, então quem que é antes do meu pai e da minha mãe? Da minha mãe Cassina Reis, a dona Margarida, né? José Lucas. E antes do Margola? É o meu avô Marinho Martins. Nem antes do meu avô Martins, José Martins, José Martins. Isolina Ferreira, né? E antes da Isolina Ferreira? Tem um antes da Isolina Ferreira que assinava Ferreira. Tem um antes, um antecessor do. Tem uma, a Clarinda parece que assina Painha Jovita, não sei. Tem um antes da Jovita, né? Então essa família desde de 1500, eu li lá, eu vi uma reportagem aqui também, né? Que Dom Pedro II estava mandando um telegrama, telefonema, para Jerusalém para seus parentes, né? Então muitos de nós aqui somos descendentes. Esses muçulmanos, árabes, se esparramaram pelo mundo, né? Tá entendendo? O cara tem parente lá em Jerusalém, né? Então, ô Lula, o cara falou, cara, se ele for, João Paulo voltou a jogar futebol, todos eles, Mussul voltou, o cara falou, mas agora a Graça não tem culpa, nascendo num lar desse de zóio de bomba, se, se fazer essas, se ele nasce, se ele tem uma família grande, né? Aqueles caras ali, muitos caras que você não põe cara com eles, porque que a família é grande. Você mexer com um, você mexeu com todos. Briga lá com o cara lá em São Paulo, lá pra você ver outro lugar. Junta aqueles caras tudo ali pra te bater. Você tá entendendo? Eu é só eu, meu pai e minha mãe. O cara falou, cara, infelizmente você fez eu perder ponto pro Mussu, que tem os atributos dele. Esse Mussu que vai transar com a Laura Vieira Lucas, vai transar com a Rafaela, com essas mulheres que estagam. Silmara, gente boa, né? Conversava com ela ali em Portugal. Não é que elas estagnaram, estagnou, como eu falei. Existe uma lacuna, né? Essa lacuna, essa costela de Adão aí, por causa desse Harper, vai ser. E você falou que eu sou viado, né? Não adianta eu ficar reivindicando, porque o mundo é capitalista, socialista, essas pessoas mesmas, né? Até os traficantes que vendem droga é os mesmos. Você tá entendendo? Essa população, eu falei, o cara tá vendendo droga ali naquela biqueira. Você viu minha história? Eu fui, né? Não quero falar de cidade, não, tô dando um exemplo. É o mesmo, desde 1990. É a mesma pessoa que tá lá. Você vai lá, entrando, saindo, você vai lá comprar droga, é ele que tá lá com aquele saco de droga, né? Então ele não é pobre também, né? Pobre é eu. Não tem nem onde declinar a cabeça, né? O cara fala, né? Se não perder a cabeça. Quem é esse homem que não tem onde nem declinar a cabeça, né? Vem em cima de uma jumentinha, né? Ih, o rei dos judeus. Eu não sou o rei dos judeus. Tá entendendo, Lula? Você me usou, você fez, o cara percorreu o Brasil de a pé. Até melhor, né? Foi melhor uma época. Apanhar. Carregar um cara que achou que era filho dele. Pagar 30 dias de cabelo. Tomar cirurgia no estômago. Você vai perseguindo a pessoa e não vê a limitação física dela. Você vai se dando bem. Esse povo vai se dando bem, transando, fazendo sexo. Pondo mais um pra jogar futebol. Comprando carro, comprando casa, comendo. Essas mulheres aí é sobrinha da minha avó, da minha mãe, assim, não é que eu chamo ela de macaca. Porque me atrapalhou, cara, pessoas, não é macaca, ninguém é macaca, eu não sou racista. A palavra mona significa mono, significa macaco. Né? Elas me atrapalham, você pôs um monkey pra jogar futebol, então não adianta se eu ficar reivindicando, ficar falando, cara. De tanto eu ficar falando, cara, porque eu falei que você tá ouvindo dentro do seu cérebro que eu tô falando, esse John Biden, essas ferreirinhas. É essas ferreirinhas, cara. Cara, eu tenho ódio dessas ferreiras, cara, mas um ódio, mano. E os caras, elas têm muito parente querendo me bater. Sabe por que eu tenho ódio delas, cara? Depois eu fui reconhecendo essas pessoas, vendo que elas é velhas. Sabe o que eu pensei, cara? Essas mulheres é neta da Isolina Ferreira, cara. Sobrinha da minha avó Maria Badia Ferreira. É por isso que o Mergulho, talvez eu possa ter feito alguma coisa.
Eles não são vítima minha, não, cara. O cara falou, mano, esse cara aí tá falando que é vítima desse filho de Margola. O cara tem 70 processos arquivados. Ele virou jogador de futebol, ele tem 70 passagens na cadeia. Até homicídio ele tem. Ele matou um cara aí na década de 90, 80, e nem a família do cara ele indenizou. Não levou um leite pra criança tomar. Nenhum deles é vítima minha. Tudo já passou, todos eles têm passagem na polícia. Você tá entendendo? Eles já vitimaram várias pessoas, né? Nenhum deles. Nenhum desses caras que tá falando que é vítima minha é vítima meu, cara. Nenhum deles é flor que se cheira. Pode ter mudado, regenerado a vida, né? Sabe por que eu tenho ódio dessas mulheres reis com ferrinho? Cara, e grita de novo, que é bola em podre. Cara, uma mulher velha daquela. Eu pensei que vocês. Eu não tô te falando que eu fui lá na Jocum e Tamanho, pensei que aquelas mulheres eram até virgem, cara. Essas mulheres tudo morou na Cracolândia, cara. No Brasil tem 100 Cracolândia. Eu nunca transei com ninguém, você tá vendo que jeito que tá meu pênis? Pequeno, murcho. O que eu falei, cara? Que vai um fluxo aqui no cérebro, aquele sexo, a mulher, não sou viciado em sexo, né? Posição sexual, Kama Sutra, né? Que a mulher vai por cima do cara lá, né? Senta por cima faz sexo por cima. Isso aí eu não vou conseguir fazer, ué. Nunca. Nunca fiz e não vou conseguir fazer. Isso aqui é o cara. Isso aqui é um depoimento real, ué. O cara que era pra ter as formas do corpo treina de manhã, de tarde, não tem ereção, cara. Nunca tive ereção, ué. E esse. Qualquer cara aí, qualquer não, né? Todos os indivíduos têm ereção. Isso é gozação, cara. Por que eu tenho ódio dessas ferreirinhas com lobato com ele? Elas transam, eu fui observar, cara, porque elas pintam o cabelo, eu vi o rosto da mulher lá na Cracolândia, falei, nossa, cara, eu não associo o nome, algumas reis, algumas feiras, não é todas, né? E outras mulheres lá da rua, não era pra me falar mal delas, porque tem cara que não assina esse sobrenome, tá perseguindo. Eu olho no rosto do cara e falo, cara, esse cara tá fingindo que é da minha faixa etária, ele é mais velho que eu, ele faz sexo todos os dias ainda, ele fuma crack aí. Pega 10 pedras e leva uma menina pro quarto. Depois vai lá, pega mais 10. Mas eu tô queimando o filme dos outros, né? Não era nem pra me estar lá perto daquele. Pô, olha o trabalho que o cara dá, mano. Vira um zumbi lá, levanta, fica paralisado. Muitos caras têm visão consciente, né? Ninguém é babá, meu. O cara não é assim, desligou esse cara. Mas eu fico com a raiva, cara. Eu não transei com ninguém, eu fico olhando aquelas mulheres, ficava, nossa, cara, essa mulher é velha, mano. Essa Rafaela Gasparini, mulher velha, foi namorada do. Você pôs o Monk pra jogar no Mirassol, né? Esse Monk tá em outro país, deve estar lá com essa Rafaela lá transando com ela, né? Eu fico olhando, cara, essa Zuma, esse povo é ralé demais, cara. Essas mulheres transou tanto, mas tanto, cara, mas tanto. Se você falar quantos pênis já enfiou dentro dessa vagina, quantos pênis teve penetração. Eu falei pra você do Thiago da Dirce, né? Eu nem queria falar nem do Thiago. Só que se eu vim aqui em São José dos Campos, você pergunta, o Thiago da Dirce já pegou todas. Tomara que não persiga ele, porque ele é gente boa. Já pegou todas essas mulheres dessa cidade? Já. Você vai lá em Franca, já pegou todas de Franca? Já. De Uberaba? Já. As cariocas? Já. As paulistas? Já. Quer dizer, tem pessoas que já passaram o rodo na população de uma cidade. Ó. O cara fez sexo com todas as mulheres daquela cidade. Até em São Paulo, que diz que é a maior, que está mais populosa, ele já transou com todas de São Paulo. Até dos outros países. Vai em Nova York, ele transou com todos dos Estados Unidos. Então isso existe sim, cara. E a outra menina é tida como biscate, né? Biscatinha. E o cara é tido como pegador, né? Transou com todos da cidade, ué. Por isso que eu não gosto delas, cara. Tem um ódio, tem um trauma desses metacabalucismo, cara. Essas dor que você vai soltando no meu corpo, não apaga. Não gosto delas, não. O, eu, ele quer pôr eu com amnésia ou me matar. Por que você foi longe assim, cara? Teve uma época que eu tava andando aí de Andarilho, eu tava lá no sul, nem desse povo eu lembrava mais. Tá entendendo? Cara, como que uma mulher transa tanto, mas tanto, esses caras transam tanto, cara. Você vai ver um cara velho, mano. Ele não é novo. Ele tem 70 anos, ele já é até avô. Tem um que tava matriculado aí na escola, ele foi ator da Brasileirinhas. Ator pornográfico das Brasileirinhas. O cara falou que eu sou tarado, Lula. O causador disso tudo é o Congresso Central. Esse policial sem vergonha que tem, uns que é sem vergonha.
passa o pano. O cara foi pego lá em Sacramento, lá matriculado 17 anos. O cara achou que ele tinha 17 anos. Ele foi amigo seu, cara. Você põe sua filha lá na escola, ele foi amigo seu de escola. Só que ele fez uma ebulição lá. Se você olhar dentro do rosto dele, dentro do olho dele, olhar bem, você vai reconhecer ele. Você vai falar, rapaz, esse cara aí é o. Vamos supor assim, esse cara é o Cilers, né? Eles falam as gírias lá em Sacramento. Estou usando assim um exemplo. Rapaz, esse cara é o Cilers lá do 13 de maio. E ele tá com essa aparência de 17 anos, matriculado na sexta série. O cara tem memória cognitiva, ele não esqueceu de nada da vida dele. O cara já até é avô já. Então ódio desse povo, cara, dessas ferreirinhas, cara. Mulher, pô, me bater, empunhar de vez, cara. Vai ver quem que é os caras que me bateu. Até sexo comigo eles já fizeram. Vê se o pênis deles acusa pro meu ânus. Esses caras que falou que eu sou tarado. Eles já enfiam. Você mandou aquele Ítalo lá que não é filho meu comer meu cu, cara. Você tem isso também, né? César Colambari. E não dá nada. Tinha que ir um cara lá que é autoridade, ponto. Pica grossa igual eles. Conversar com aquele César Colambari. Conversar, falar, eu sou promotor de justiça também. Eu sou da Superintendência de Minas Gerais. Eu sou delegado da Polícia Federal. Vim aqui conversar com esse César Colambari aí, conversar com esse Baguá, conversar até com o Lula. Você mandou o rapaz comer o cu dele. Eu tava dormindo lá em Sacramento, ele pulou a janela, comeu meu cu, que falou que é filho meu, né? Que é um homem velho. Então o que, que ele quis fazer, cara? Ele quis. Nem um é filho da Rosiele. Rosiele foi casado com o Butina e com o Marcelo Maia. O que, que ele quis fazer? Fazer um acordo de. Eu fiquei 30 dias preso lá. Fazer um acordo de alimentos e eu chegar lá na frente do promotor, ele falar, você tá no pensão, você vai pagar a pensão. A pensão, o primeiro processo é 30 dias, no segundo é 3 meses, no terceiro é 6 meses, reincidente, que não é primário. É, e aí, sabe o que ele quis fazer? Ele quis ser o promotor, porque lá eles é mentiroso, cara. Se um cara for lá, tem que ser um cara pica grossa, um deputado estadual, pra conversar com esse promotor aí, com esse baguá, Júnior Trevisan. Porque não tem culpa Júnior Trevisan nem baguá. Se for muito longe com essa história, cara. O cara fala, agora esperar a morte chegar. Onde tá o mundo? Esses caras tá tudo fora do país. Não é que você quer mentir pra mim, cara. Proletariado, é vida financeira. O Artinho tava jogando no Vasco, ué, da Gama. O Artinho, aquele Artinho lá do Sacramento, tá? Vê se as musas aí do Palmeiras é a irmã do Artinho. Você enganou todo mundo. Esses caras viveu 30 anos aí intensamente como príncipes. Tá entendendo? Alimentando bem. Você fica controlando a minha alimentação, cara. Eu fiquei raquítico, ué. Eu treinei no CT do Ajax, no CT do Bayer Leverkusen, do Bayern de Munique. Até aqui no time de São José dos Campos eu joguei. Hoje eu sou um cara raquítico. Eu fiquei que agora não recordo nem da alimentação. Era pra mim estar treinando, alimentando, comendo, tomando aminoácido, vitamina, treinando. Você pôs uma preguiça em mim que eu não consigo treinar. O do mal que tá jogando no Mirassol, cara. Então, tem que ir um. Aí o promotor fala de pensão agora tem um agravante. Nós fizemos um exame de corpo de delito no pênis dele. Nem, é um cara adulto. Como é que ele pulou aquela janela lá e enfiou o pênis no meu ânus? Tem um agravante agora. O pênis dele está acusando pro seu ânus. Nós fizemos um exame de corpo de delito. E ele não é filho meu, um homem mais velho que eu. Pensou? Ele é ladrão de caxanga. O que é caxanga? Casa, né? Arrombamento de residência. O cara que entra. Eu fechei a janela Aí nessa semana foi lá, Sônia do Cirilo, Suzete. Ele é experiente, é ladrão de caxanga, ladrão de casa. Como é que ele entrou naquela greta lá? Eu dormi. Aí o cara fala, né? Na cadeia, o cara fala íncubos e súcubos, né? Você põe ele na cadeia, ele dormir lá na jega, lá eles comem o cu dele na hora do café da manhã, come o cu dele na hora do almoço, come o cu dele no café da tarde, na hora que vai dormir, ele não vai perceber. Eles fizeram isso comigo lá na Fazenda da Esperança também. Não vai perceber, porque ele entra num sono profundo. Eu entro no sono profundo. Então você tinha que conversar com esse promotor, porque aí ele já põe você na pensão sem dever, que ele não é filho meu, um homem velho, e ainda põe você no Duque 12 ainda. Como que esse povo de Sacramento, esse povo é covarde, cara? Ralé, tranqueira. Você tá entendendo? Povo egoísta, eles não se contentam com nada, cara. Como que um indivíduo na sociedade transa tanto
e chama o outro de tarado. Transou tanto, cara. Eu falei pra você que, cara, tem cara que transou tanto, mas tanto, cara, que ele não tem uma sífilis, não tem uma gonorreia, não tem uma AIDS. Eu te falei do Saulão. Liga a rótula do Saulo aí. Saulão desce daquela caminhonete. O cara não se contenta com a vida, cara. Esses jogadores de futebol, Saulão, Soninho, Cabinho, Cledinho. Cledinho tá lá em outro país, olha a alimentação. O cara não se contenta com nada, cara. Tá me perseguindo, tá jogando na Liga Árabe. Quando ele morrer, cara, ele nasceu pra ser vitorioso. 1000 anos, eu nasci pra ser derrotado. Eu falar pro cara, Deus vai falar pra ele, cara, tá bom, você perseguiu esse cara aí na terra. Você é um cara, você não nem no Brasil, você Saulão fica no Brasil, cara. Tá jogando na Champions League, você não conhece ele lá, ele fica magrinho, ele muda as formas do corpo. Saulão que tá jogando, mano. Almir, quem que é Almir lá da Coab, cara? Primo do Cabinho. Foi campeão pelo Chelsea. Esse Pep Guardiola aí não era esposo da Valéria, lá da Coab. Cara, como é que esses caras não se contentam com nada, mano? Absolutamente nada. Deus vai falar o que pra um cara desse? Nada, porque ele, a civilização, os bairros, né? Eles banjou na terra, mano. Eu tinha feito um vídeo de 42 minutos aí, da hora, mano. O cara ficou com inveja de mim, fez um. Competindo comigo, eu não tenho, a única coisa que eu tenho é esses vídeos. Por que, que eu tenho esses vídeos? Eu mostrei o rosto da Rosiele. Era pro promotor de justiça ver lá em Minas, velho. Que ela é a Purunga, ele conhece ela. Ela foi presa em 1992, junto com essas outras mulheres. Aqui na penitência, ela já ficou presa com a Suzana Van Richthofen, essa Rosiele. Que eu namorei, que eu não reconheci ela. O Sacramento inteiro sabe quem é ela. Você fez eu pra comprar um carrinho de neném. Parece que a nem no Brasil tá. Por que, Lula, que você fez eu comprar um carrinho de neném de R$ 1000 pra aquele rapaz lá? Ele não é Ito. Eu pensava que era o Cosme Damião, né? Agora parece que nem é Cosme, parece que é o vô do Sapatinho, né? Um homem velho, se fazer eu gastar R$ 1000 com ele da carrinho de neném, você não tá doido não, cara? Vocês, esses políticos tal de baguaças, vocês não é muito gananciosos não? Essas ferreirinhas com Lobato Reis, eu não gosto delas não, cara. Esses caras de Franca aí tá por fora. Franca é uma cidade boa. Mas que é isso, cara? Um cara que transa. Vocês transam demais, cara. Ficar, o cara faz sexo o dia inteiro, o cara não se percebe. O cara falou, mano, o cara é ladrão de telefone, transa com as pedestres, ganha café da manhã, não é todos não, muitos é coitado, igual eu, muitos que estão na dependência aqui, mas é tudo coitado, cara. Tem um cara que falou, mano, nem família eu tenho mais. Se o lugar eu não tenho família, eu não tenho casa, eu vou morar no albergue ou morar na casa de recuperação. Tá entendendo? O cara deu o depoimento. Ele já tá velho, já tá. Eu tô indo, 50 anos chega rápido. Se eu não tenho essas tatuagens, eu podia fingir de 17, começar minha vida de novo. Eu marquei meu corpo. Eu tinha que ter uma aula, porque eu tenho amnésia, o cara propor pra mim, o cara me guiar. Hitler significa Fuller, né? Barbarossa. 6 dias, a Blitz, né? A Blitz, os 6 dias de silêncio. O cara tinha que ter me guiado, seu guia. O cara falou, dá uma aula pra mim, por causa que eu tenho amnésia, esquecimento. Não faça tatuagem. Não faça tatuagem, não marque seu corpo. Você tem uma aparência até de jovem, seu rosto pode ser de jovem, igual todos fizeram. No Brasil não tem adulto mais, cara. Olha a Taça São Paulo Juniors. Vê se esse Thiago Lopes é um homem velho. 10, 15 anos mais velho que eu. Éder Alan, 15 anos mais velho que eu. Marcelo de Mello. Almir, todos eles são Mussu, 15 anos mais velho que eu. Rafael Paim, 15 anos. Rangel. Todos eles fingem de novo. Não é só eles não. É o Brasil quase inteiro, cara. Olha aí pra você ver, aquelas mulher de 70 anos tem aparência de 17, de 20. A Litéia, Letícia, Annelise, todos eles fizeram isso. Isso que eu tinha que fazer, porque aí eu começo minha vida de novo, do zero. Agora eu marquei meu corpo, eu tinha que ter tido uma aula. Enganou meu pai, enganou minha mãe, me enganou, ué. Tá entendendo? Dava pra mim começar a fingir. Remoção de tatuagem, isso aqui é igual um tratamento de câncer. Não sabe se fica bom também. Tem que ser um profissional da área, você tem que ir escondido para os caras não te perseguir. Todos eles são velhos, cara. Albin, Andrin, cara que já foi até casado, já até avô já. Fica me perseguindo, você tá entendendo? Mas o futebol é só gato. Quando o cara gato é falsificar de idade. Futebol não tem nenhuma categoria de base, tudo gato. Os esportes, tudo gato. Tá entendendo? Sempre foi assim, sempre vai ser. Tô falando mal deles não. Futebol vai ser assim pro resto da vida, sempre foi. Tem cara que
vai se profissionalizar depois de velho também. Tá entendendo? Poderia voltar até a estudar, fazer faculdade, cara. Fingir que eu tenho 17, 18 anos. Igual os caras 19, 20, fingir que eu tenho 20 anos. Você tá rindo do quê, cara? Tá entendendo? O Margola ficou recitando. Esses caras todos eles é camelô. Você ficou falando com o que é filho do Margola. Eu que me fudi, o cara que é irmão. Os do Cajuru é jogador de futebol. Os do 13 de maio é jogador. Meu pai que mora lá, né? Até aqui em São José o cara era pobre, ó. Eu que fico lá, igual o cara. Eu não, nem o Margola me quer, mas o Margola nem ele me quer. Porque eu que fico lá espreitado lá. Isso é boa, uma cidade de conquista extensa, tudo jogador de futebol. Eu que fico lá, não tem renda financeira, não tem nada, não tem ajuda de ninguém. Os caras reproduzindo meu gol. Todos têm área de lazer, todos saem, bebem. Eu que fico lá sozinho, cara. Todos somos jogador de futebol, irmão de jogador de futebol. Nenhum sequer em Sacramento é pobre, igual eu. Você tá entendendo, cara? O cara falou, mano, se esse cara fosse filho meu, até pro futebol ele tinha voltado. Já agora nascendo esse lar aí com o negócio de Marinim, Marinês, esse negócio do Baguá, Juninho Trevisan. O Di Maria é parente de Juninho Trevisan, Carlito Teves é parente, Mussolini, né? Se esse Mussolini parece com o Trevisan. Giovanni do Santos jogou no Santos. Di Maria, Luiz Araújo. Vê os gols do Di Maria lá, vê se eu não tô fazendo os gols do Di Maria lá. Porque ela pôs na minha camisa Di Maria, cara. Ela tinha que ter posto Marco Antônio Lobato Júnior. Ela pôs Di Maria. Vê uma geral, vê se eu fui Cavani. Vê se eu fui Messi 90, na década de 90. Agora vê uma geral que o Di Maria tá tomando lá na Argentina. Só que ela mudou o vídeo, né? Mostra o meu vídeo se eu não tô tomando geral com o Di Maria lá na Argentina. Eu, o Di Maria e o Cavani. Tá entendendo? Não tô falando mal do seu não, Di Maria, né? O Cavani me perdoa aí, né? Parece que eu tô disputando com eles. Não tô disputando com eles não, cara. Tô mostrando a minha história, que era pra ser uma história diferente, um pouquinho diferente, né? Agora você pôs todos os caras na boa lá em Minas, que o cara não precisa. O cara já é rico, já tem casa própria, já tem carro, já transa demais. Você põe ele pra jogar na Taça São Paulo Juniores, né? Não é vocês não, cara. Falando de Sacramento lá. Tinha que ter posto eu junto também, mano. Cada um faz a sua aí na sua região. Você mora no Sudeste, tem sua família, Centro-Oeste, Nordeste. Só que ela não pôs eu pra fazer nada, cara. Aqueles caras lá já transam demais cocota. Jogou na Copa de 86. Transa demais, vai transar mais. O Artim, essas lobatas é fissurada nesse Artim, né? As irmãs dele que jogam. O cara vai transar demais, cara. Tá lá se deliciando. Você fez eu orar pra essa Rafaela Gaspareto que é a Muniz? E tá lá se deliciando com. É o Monk que tá jogando o Mirassol, jogando. O Monk era da escolinha do Lars Grael aí, triatleta, né? Tá lá se Laura Vieira Lucas, Rafaela, se deliciando com o Monk. Quando fala a Bíblia lá, né? Sim, os provérbios. Salomão depois fala que tudo é verdade. Está lá se deliciando com o Monk. O cara tranqueira, mano. Uma mulher tranqueira, chechelenta, faz sexo grupal. Pega 10 gramas de crack, entra nessa Muniz aí com essas ferreirinhas, pega 10 gramas de crack. Não é Muniz, gente boa. Pega 5 gramas de pedra, entra pra dentro daqueles quartos lá, faz sexo com dois caras de uma vez, mano. Tá entendendo? Fazer um escândalo daquele, cara, rasgar sua própria. O causador disso tudo é o Harper, mano. Igual eu te falei, tem cara que nem. Cara, você tem um comportamento, não dá em cima de ninguém. Você ligou o Harper dele lá, cara, você não esquenta a cabeça com nada, ele inalou a droga e deu em cima de uma mulher lá, cara. Ficou pior que eu. E a menina que usou, isso fica ligado no automático, cheirou o pó e ficou pensando lá, né? Hoje eu faço sexo com esse cara, né? Na noite, lá na balada. Só que ela não sabe que aqueles outros caras tá tudo lendo o pensamento dela, sabe? Que até quem que é o cara que deu o fetiche. Você fica no automático no cérebro dela. Quando não passar o efeito da droga, não desliga da cabeça dela. Com o efeito da droga já fica pior. Ela tá lá com o fetiche na balada. Hoje eu faço sexo com esse cara, eu faço sexo. Aquele grupo de pessoas tá tudo lendo o pensamento dela. Até o cara que transou com ela, leu o que ela pensou, apareceu lá na frente dela, cara. O cara fala, é ladinho os três pedidos, né? Vou realizar o seu pedido que você tá pensando. Mas isso é coisa séria, cara. Isso não é coisa de você ficar brincando, ficar o dia inteiro. Você não quer devolver minha vida, olha esse pênis aqui, cara. Acompanha comigo, pô, brasileiro. Ano que vem, cara. Ano que vem eu vou servir cachorro quente pra Monken, cara. Vê se o Tigrão tá jogando lá na Inglaterra. Ela quer pôr com amnésia, pôr pra fazer cachorro quente pra Monken, pra Tigrão. Eles são todos jogadores de futebol, cara.
O Monca jogou o Campeonato Paulista do Tigrão. O dinheiro deles tem muito dinheiro. E eu vou ter que servir Margola pôr com a barraca azul lá. E eu. Esse Freitas, esses caras é tudo sem vergonha. Freitas, tudo sem vergonha. O cara me disse que me deu um tiro de 12 na. Isso eu apareci no jornal da TV Alterosa. Nem disso eu recordo. Isso aí é reafirmação de vida louca. É meninas. Eu nem disso eu recordava. Eu apareci na TV Alterosa. Os caras é tudo traficante, tudo faccionado. O agente penitenciário falou, cara, esses lobatos com Ferreirinha. As reis, essas mulheres gananciosas, cara. Esse rapaz sofreu na década de 90. Elas querem jogar ele dentro de um presídio e ele não é faccionado. Elas querem pôr ele de travesti lá dentro. Umas mulheres, os filhos delas todos jogando futebol profissional, cara. Umas mulheres mandar. Você mandou a Sônia Cirino enfiar a vagina no meu pênis, cara. Você mandou minha mãe chupar meu pinto lá na Fazenda da Esperança, eu dormindo. Aquela velha enfiou a vagina no meu. É os netos delas, aquela velha enfiou a vagina. Uma família que come o cara com o cu e com a vagina e manda a velha chupar. Eu tô dormindo lá. Só tem ereção noturna, o coite, pra velhas comer o cara, mano. Por que eu nasci nesse lar, cara? Ano que vem, cara. Esse Reinaldo, morei com ele lá em Copacabana, diz ele que nunca me viu na vida. Ele conhece eu desde criança, mano. Adianta você. Sabe o que eu virei? É um cara doido que fica conversando sozinho.